Oi, gente. Deixa eu só tentar acertar o que eu não estava conseguindo aqui. Eu nunca consigo acertar direito imagem, som. Vamos ver se a gente consegue pelo menos ajustar um pouquinho aqui para a gente se falar alguns minutos. Vamos lá. A conexão tá fraca para variar. Mas vamos tentando. De tudo aqui a gente tenta. A gente só não desiste, o resto a gente tenta. A gente está no olho aqui dos projetos de fazer campanha, né, para apoiar pais e filhos para criarem uma nova consciência. Então chama Vamos Empoderar as Crianças. Desculpa que eu estou toda desgrenhada aqui, que eu realmente estava numa correria fazendo os projetos para dar apoio para as crianças que têm me mandado mensagens e para os pais também que estão pedindo mensagens, que estão mandando mensagens pedindo apoio para implementar essa consciência vegana para as crianças. Mas no meio dessa correria, eu recebi um vídeo de um amigo que me mandou um vídeo de um rapaz que eu já falei dele em um outro vídeo por conta de algumas dissonâncias. Na verdade, eu não sei o nome dele. Ele disse que eu não falei o nome dele porque eu não quis falar e tal. Parece que é Dad2. Eu não sei se é esse mesmo o nome dele. Se não for, depois ele me corrige. Mas assim, ele faz alguns vídeos falando de amenidades, assim, algumas coisas que ele considera lá interessantes. E aí, num dos vídeos, primeiro ele falou alguma coisa sobre os vegetarianos, sobre os veganos, e o amigo me pediu para responder, para falar alguma coisa. E eu respondi à altura do que eu senti naquele momento. Não foi uma resposta muito gentil, eu acho. E aí ele fez um outro vídeo depois e tal. E eu sei que muita gente me diz assim, Nana, larga, nem dá atenção, não se importa, porque ele foi grosso, porque ele falou um monte de bobagens, ou ele falou um monte de coisas que não são verdade e tudo mais, então não se importe com isso, você está despendendo energia à toa. Mas eu penso diferente. Eu penso muito diferente, principalmente porque é o seguinte, ninguém é à toa. Não existe uma pessoa que a gente possa olhar e falar assim, essa daqui basta enterrar porque ela não vale nada. Porque a gente não sabe se essa pessoa pode despertar, ou se ela pode parar de atrapalhar, ou se ela pode entender alguma coisa. Como que a gente pode saber? Não tem como saber. A outra questão é que, eu penso assim, às vezes uma pessoa fala uma coisa que nos parece tão absurda, que nos parece tão ruim, mas no final das contas, quando a gente vai ver, ela está falando o que muita gente pensa. O que muita gente sente. Então, se a gente não aproveitar para elucidar essas questões, a gente perdeu a única chance que a gente tem. Porque o que a gente tem para perder, na verdade? Nada. Outra questão é, por mais que eu tenha convicções nas coisas que eu acredito, por mais que eu tenha convicção, principalmente na causa que hoje eu defendo, né, que é o veganismo, por um mundo melhor, mais equilibrado, por uma consciência de paz e tudo mais, por mais que eu pense assim, eu não estou livre de falhar e de falar alguma bobagem que tenha que ser sumariamente apagada do planeta. Olha, eu me dedico muito a estudar, eu penso muito, eu me dedico a pesquisar, a checar. Mesmo assim, eu não vou me tornar infalível. E o que quer dizer que, de repente, essa pessoa pode estar certa. Então, bem-vindos todos que estão participando, que estão assistindo. Se puderem compartilhar, eu agradeço, porque é uma forma da gente aumentar a nossa condição de se comunicar com mais pessoas. Então, assim, esse moço, que eu não sei o nome dele direito, mas parece que é Dad2. Se for isso mesmo, tá bom, fica por isso. Se não for, a gente se retrata e corrige. Ele, entre outras coisas, ele fala uma coisa que eu já ouvi muita gente falar, que é assim, para a gente ser vegano, a gente precisa ter condições muito favoráveis. E eu já vi demais essas discussões, falando que a gente precisa ter grana, que a gente precisa ser rico, que a gente precisa ter condições
mesmo muito simplificadas para conseguir praticar o veganismo. Inclusive no vídeo ele fala uma coisa que assim, eu dei um pouco de risada porque assim, no final das contas eu acabei simpatizando com o cara, porque o que ele falou, na verdade, é o que qualquer um tem o direito de pensar. Numa das coisas ele fala que é muito fácil para mim ficar aqui com um lencinho na cabeça, eu sou artista, eu componho musiquinha, eu faço não sei o que lá, e que tem um reflexo que quando... Agora tá ventando e eu não tô gravando lá fora, mas nos vídeos que ele me viu, eu tava lá fora e tem o reflexo do vidro da minha casa, que levou ele a pensar que a minha casa tinha 2 andares, porque é alto. Então assim, olha só. Eu não vou ficar fazendo competição de desgraça, porque eu não acho isso digno para ninguém. Mas eu também não vou deixar de falar a verdade, porque eu acho isso importante. Ele faz colocações que são, mesmo no meio do jeito estabanado dele e tudo mais, mesmo assim, são muito pertinentes. É o que muita gente pensa e a gente não pode desperdiçar isso. Não dá para eu falar, deixar as pessoas pensando o que elas podem pensar a partir do que eu mostrei, sem elucidar. Então eu não venho aqui para dizer que o fato de eu ter tido uma infância bem abaixo da pobreza e que eu tenho uma vida muito simples, ou prestar conta, significa que aí agora a gente vai disputar. Então, quem é que pode ser vegano? Só quem tem dinheiro? Ou então eu vou ter que ficar tentando me vitimizar, me tornar uma pessoa que, olha, ela é uma heroína. Não quero fazer isso. Mas a gente vai ter que dar um jeito de passear entre essas pedras, porque de verdade ele tem todo o direito de pensar assim. E o pior, muita gente também pensa assim. Se a gente falar, não, eu não vou falar nada, eu não vou nem explicar porque o que ele falou foi um monte de bobagem, a gente está realmente desperdiçando isso. Então vamos lá. Para você, eu não sei como é o seu nome, idade 2, eu tenho aqui para falar. Primeiro lugar, vamos dar o dedinho? Eu não quero brigar com você. Eu fui grossa combatendo o que você escolheu para sua imagem, que é arrotar lá no começo do vídeo, falar que não tá nem aí com nada, que quer que tudo se exploda e tudo mais. Esse é o seu jeito de pensar. Eu provavelmente não vou mudar, eu não vou interferir, mas eu também não quero brigar porque eu não vejo sentido nenhum nisso. Nem para mim, nem para você. Nem se eu discutir e te mostrar um monte de coisas através disso, e nem se tu resolver rebater essas minhas críticas. Então vamos lá, vai. Vamos conversar de gente pra gente, porque o que a gente no fundo, é só isso que a gente é. A gente habita o mesmo planeta, parece que é o mesmo país que a gente vive, eu não sei onde é que você tá, mas parece que a gente tá no Brasil aí, submetidos às mesmas leis, a uma cultura muito parecida. E eu tenho certeza que o que você acha, não é só você que acha. Tem muita gente que pensa assim. Mesmo, bastante gente. O movimento vegano, ele tem uma fama de ser elitista. Tem fama de ser um movimento que não é acessível para as pessoas mais simples, ou para as pessoas que não têm informações, onde a informação não chega, onde eles têm hábitos que ninguém jamais foi lá corrigir. Então vamos tentar arrumar isso, até porque a campanha que eu estou tentando implementar agora, que é de apoio às crianças e aos pais em prol de fazer um mundo melhor, ela vai ter que tratar disso em algum momento. Em algum momento a gente vai ter que explicar como assim, com quantos paus a gente pretende orientar as pessoas a fazerem uma canoa. Porque tem muitos pais que pensam que se eles não tiverem grana para comprar um leite de soja, amêndoa nem falo, né? Porque amêndoa eu também nem compro por conta da mesma questão. Porque é mesmo uma coisa indiscutível. Mas se eles acham que se eles não puderem proporcionar um monte de coisas caras e alternativas, que eles não têm como implementar uma mente de paz nas crianças, né? Porque eles vão ficar só privados, eles vão abrir mão de alguma coisa sem ter nada para pôr no lugar. E então, já que a gente vai tratar desse assunto mesmo daqui adiante muitas vezes ainda, o que custa a gente se utilizar da interlocução que aconteceu entre nós e o DAD 2? Não custa nada. Por que a gente vai simplesmente descartar a opinião dele, se na verdade a opinião dele é a opinião de mais um montão de gente? Pra nada.
Então vamos só limpar alguns equívocos, tá? Sem a intenção de querer parecer uma coitadinha ou uma heroína, uma pessoa maravilhosa. Eu não tenho essa intenção mesmo, de verdade. Em missão de paz eu digo, eu não tenho essa intenção. Vamos lá. É meio constrangedor falar essas coisas, né? Porque realmente é muito difícil de separar o joio do trigo nessa hora. Mas é que ele fala que ele vive lá com dois salários mínimos. E que ele sabe pouco a respeito da minha vida. É verdade. Eu tenho uma origem muito pobre. Mas muito pobre que eu digo, gente, é muito pobre. Tive a felicidade de ser uma criança pobre num cenário rural. Ajuda muito, né? Porque a pobreza urbana, ela tira muito da dignidade da gente. Enquanto que a pobreza rural, ela agrega poesia, né? Eu era uma criança que brincava com o quê? Eu brincava soltando as galinhas, mesmo que apanhasse depois, brincando pedindo para salvar os pintinhos em vez de matar. Eu comia o que a gente plantava lá, era muito pouco, porque o solo era árido, porque era plantação de eucalipto, e eucalipto destrói tudo que tem na terra. Então era um cenário bem difícil, mas era bem poético. Eu atravessava riacho, andava descalço o tempo todo, andava não sei quantos quilômetros para ir para a escolinha, que não tinha nem nome, chamava escola mesmo, era na região do interior de São Paulo, Mogi das Cruzes. E então eu conheço a privação, a escassez, a pobreza com dignidade muito bem, porque apesar de ter vivido num cenário muito escasso, muito árido e pobre, os meus pais são nordestinos, então eles também viveram, o meu pai mais que a minha mãe, situações de bastante escassez, de bastante pobreza. Então eu conheço isso sem a corrupção, né? Porque a gente viveu a pobreza sem nunca ter feito nada de desonesto na vida, e foi bem legal, assim. Eu não vou ficar aqui abrindo todos os detalhes disso, porque fica ruim, é constrangedor até para quem ouve. As pessoas não querem ouvir isso e eu não quero falar. Mas para você, dá de dois. Se você quiser saber e a gente puder se comunicar, eu posso te contar, assim, ipsis literis. Eu escrevi um livro que ainda não está publicado, é autobiográfico, que se chama A Menina, e nele eu dou detalhes, mesmo poeticamente, mas eu dou detalhes dessa escassez. Então, assim, só para início de conversa, eu conheço a privação de pertíssimo, mesmo na prática. Mesmo assim, eu abri a mão de comer carne, porque eu me identificava com o amor aos animais, eu me identificava mesmo, e essa identificação é uma coisa muito singular, porque, por exemplo, eu me identificava e o meu irmão, que estava na mesmíssima situação, não se identificava. Para mim, era devastadora a ideia de alguém bater com um pau na cabeça de um coelho e ver o bichinho se estrebuchando lá para eu comer. Eu comia folhinha de boa, eu comia mandioca que a gente plantava lá, milho, feijão, que por sinal eu plantava na roça e estava aquele sol super quente, e eu falava pro meu pai, quando é que a gente vai almoçar? Aí ele dizia assim, quando acabar a sua tigela de milho e de feijão. Ele intercalava, né? Era um de milho e outro de feijão, entre um e outro. E aquele sol escaldante, eu louca para ir para casa cansada. Então, como ele cavava na frente e eu ia jogando a semente atrás, eu olhei para aquele monte de feijão e milho que faltava, eu jogava punhado e enterrava com o pé, assim, bem rápido, para que acabasse logo. Daí, quando começava a nascer a roça, nascia, e só pode ter 3, né, dentro da coisa, tem que fazer a redução, senão o pé não vai para frente. Ele falava, olha aí o que a Adriana fez, olha aí a preguiça de Adriana de jogar esse monte de coisa aqui para ir embora logo, acabou tudo com a semente. Às vezes eu apanhava, às vezes não, só levava bronca mesmo. Mas eu preferia o milho, eu preferia a mandioca, eu preferia as poucas verduras, era pouco que dava lá, porque o solo muito pobre, né, e precisava muito de rega, e era difícil de regar, a gente não tinha luz, era um gato que a gente tinha feito lá do vizinho, que meu pai tinha feito da vizinha com o consentimento dela, mas assim, ainda assim era um gato. Então eu tinha tudo isso
como cenário da minha vida. Aí eles ateavam fogo na plantação lá de eucalipto, pegava fogo em tudo para eles poderem cortar a madeira, que na época podia, né? Agora não pode mais, parece que tá proibido as queimadas, mas na época podia. E a minha casa, a minha vida inteira cheirava cinza. A gente precisava ficar o tempo todo limpando. Minha mãe era muito limpinha, a gente era muito cuidadoso com limpeza. E a gente ficava aquele casebrezinho, limpando tudo para ver se tirava o cheiro de fumaça que ficava, né, na casa por um tempão, porque ficava todos os tocos e coisa lá, pegando, depois que pega fogo, fica aquele carvão, né? E eu vivi isso, sim, de boa. A minha boneca Barbie, ela não era uma boneca Barbie. Eu encontrei o corpinho de uma boneca no lixo, né? Ela não tinha cabeça. Então eu peguei um limão, lá de um dos limoeiros que frutificaram, que também era bem pouco, coloquei no lugar da boneca e fiz umas roupinhas para ela, porque eu era boa com isso, com retalho e tal, eu já gostava disso. Isso era o que eu tinha. Não tinha essa história de brinquedo na minha vida, não tinha. Roupa eram todas doadas. E ainda assim, eu não queria comer os animais. Isso é uma coisa da índole da gente. Isso é uma índole. Eu não tinha livros. Na época que eu era pequena, as escolas estaduais, ainda mais as rurais, que no meu caso era escola rural, elas recebiam um X de livros que eu não sei por que cargas d'água as professoras não distribuíam para os alunos. Eu não sei se é porque eles achavam que não ia ser suficiente para todo mundo, então não podia dar para todos, ou para alguns e para outros não. Eu só sei que não distribuíam. E eu era uma CDF danada quando eu era pequena, né? Depois eu não era mais CDF não, mas enfim. Então, enquanto todo mundo estava brincando no intervalo, eu ia lá, pedia para a professora para arrumar o armário dela. Eu punha livros dentro do meu saquinho, levava para casa, chegava em casa, eu escondia embaixo de uma pedra, aí eu ia cuidar dos irmãos, cuidar da casa, fazer o serviço doméstico. Depois eu ia lá, lia o livro, depois eu botava na minha mochila de novo, porque eu tinha medo, não era escrúpulo maravilhoso, eu tinha medo da professora descobrir que eu peguei o livro. E aí eu pedia de novo para limpar o armário e eu devolvia o livro para lá. E aí eu me tornei escritora, mesmo sem ter papel para riscar. Eu escrevia com carvão nas minhas pernas. Então esse cenário de escassez, ele nunca foi razão para eu achar que eu não podia encontrar soluções para viver sem causar sofrimento aos outros seres. Eu já contei isso em outro vídeo, mas assim, eu passei por abuso dos 5 aos 11 anos de idade, por um cara que era amigo da família, que os meus pais não prestavam atenção em mim. Eles não prestavam atenção em mim. Então, quando eu digo no vídeo que eu cuido do meu filho, cuidando do meu filho, eu ajudo a cuidar do mundo, dos humanos, o Dad 2 fala que a minha obrigação era cuidar dele mesmo, que eu coloquei essa desgraça no mundo, então eu tenho mais a obrigação de cuidar. Bom, é verdade. Eu tenho mesmo. É obrigação mesmo. E não que o meu filho seja uma desgraça, porque ele é até que bem bonzinho, mas de qualquer maneira ele é minha obrigação mesmo. É que eu acho que o que eu citei e não expliquei, que essa não é a única forma que eu cuido dos humanos. Eu cuido dos humanos quando eu reconheço que a gente construindo um mundo consciente, mais amoroso, mais doce, a gente vai privilegiar todos os que habitam aqui. Todos, inclusive os humanos. E por falta desse tipo de cuidado comigo, eu passei por muitas dificuldades na infância, depois passei na adolescência também e na juventude. Depois disso, a gente melhorou um pouco de situação. Num outro momento eu posso falar a respeito disso, porque no final das contas eu preferia quando a gente era mais pobre, e quando meu pai não era metido com política, que é uma coisa que eu não gosto de jeito nenhum, que eu abomino, na verdade, ainda mais no cenário que a gente está vivendo hoje, né, em que os políticos estão destruindo todo o mundo, né, eles estão destruindo o mundo, todos os políticos, em todos os lugares, eles estão destruindo o mundo. Então eu detestei, mas a gente ganhou um pouco mais de condições de ter uma vida mais aprazível, menos privada. Mesmo assim, longe de ser abundante, longe de ter muita grana, até porque dinheiro de política não abençoa nada, não dá nada certo na vida da gente, e a gente acabou vivendo outro tipo de escassez que eu não vou mencionar aqui agora, mas num outro momento certamente eu vou.
Bom, de lá para cá aconteceram muitas coisas, muitas mesmo. Vamos falar da atualidade, que é o momento onde eu sou uma vegana abolicionista, militante de um movimento que se propõe a tornar o mundo mais justo, mais amoroso e melhor. Não é eu, como ele disse, que eu estava cagando regra. Não tô fazendo isso, Dade 2. E se eu fiz isso em algum momento, ou te pareceu isso, eu retifico. A minha incapacidade de me expressar com eloquência pode ter dado essa impressão, mas não foi a minha intenção. Então vamos tentar corrigir isso. É claro que a gente se empolga e falha e às vezes fala umas coisas um pouco atravessadas, mas não é isso que eu quero mesmo. Eu só quero que a gente entenda que a obrigação de encontrar alternativas é nossa, humanos que eu falo. E como eu não posso, aí você pode me perguntar, mas por que a gente não deixa a gente em paz? Deixa quem escolheu ser carnista em paz e vai tocar sua militância em prol de um mundo lindo em outro lugar. Mas eu não posso fazer isso. O que me impede é o fato de que eu não estou lutando por algo para mim. Se eu quisesse ser vegetariana por saúde, estava ótimo, porque eu parava de comer carne, não precisava infernizar ninguém e ficava com a minha saúde. Mas eu estou aqui sendo vegetariana e implementando tudo isso porque eu quero que o mundo inteiro não mate os animais. Então não basta eu deixar de comer, eu gostaria muito de fazer as pessoas entenderem que elas também podem fazer isso. Entende? Eu espero que a gente se entenda. Porque, às vezes, o que você falou tem muita pertinência. Você fala assim, vai falar de veganismo para uma pessoa que mora lá nos confins do Acre, que nunca ouviu falar de nada de alternativo, vai explicar para ela que aí de dentro da sua bolha, que dá para viver sem matar animal e ela vai se sentir digna e ela vai ser capaz de fazer isso. E você tem razão, não vai mesmo. Então, a gente precisa arranjar um jeito de falar. Porque essas pessoas precisam saber. Porque elas precisam saber que elas podem sobreviver assim. No meu caso, na infância, eu quase não comia carne, não era apenas porque eu detestava. E eu detestava, muito mesmo. Mas é porque a gente também não tinha dinheiro numa época em que carne era caro. E hoje as pessoas já alegam que carne é barato, é o mais prático, porque claro, o mercado fez isso. O mercado tratou de fazer com que as pessoas tivessem tão fácil acesso à carne que elas ficassem com o símbolo de um tempo em que carne era símbolo, né, da abundância e da fartura, e ao mesmo tempo tivesse acesso a ela de uma maneira barata. Dificultaram todas as alternativas e aí hoje as pessoas falam, mas o veganismo parece coisa de rico. E, embora não seja verdade, elas têm o direito de pensar assim, porque o mercado fez com que isso se tornasse praticamente uma verdade. Então, quem é que tem a obrigação de desmistificar isso? Nós mesmos. Minha casa não tem 2 andares. Ele acha que minha casa tem 2 andares, porque realmente o reflexo que dá é pro céu. Eu não tenho como mostrar agora, porque o celular tá conectado num fio aqui, e tá ventando muito, eu não pude fazer a live lá pra fora. Mas assim, é que eu moro no topo de um morro bem alto mesmo, no interior de São Paulo, em Itatiba, e a minha vista é linda, porque são 30 quilômetros sem um prédio na frente. Então, eu só tenho a agradecer por isso. Mas ela é uma casa térrea, muito simples. Os nossos móveis são feitos com madeira de reaproveitamento de um ferro velho aqui da cidade, do Seu Carmo, que eu agradeço. Beijo, Seu Carmo, que de vez em quando vai lá e fala, olha, tem mais uns pau aqui que você não levou para eu fazer estante. Que eu adoro livros, eu tenho bastante livro e tal, então aí eu fiz, isso aqui eu acho que dá para eu mostrar. Feita com reaproveitamento. Eu estou sentada em cima de uns pallets, porque são pallets de madeira que a gente utiliza para fazer sofá e móveis. Esse aqui é a nossa estante, ó, é feita com umas madeiras que era da via férrea, alguma coisa assim. Essa escada de madeira é uma escada também de construção que foi abandonada aqui na casa. Esse aqui é um galho de árvore que a gente gruda na parede.
O quarto do mini vegano eu não vou mostrar agora, porque quarto de criança é sempre uma bagunça horrorosa e eu não vou fazer isso. Ele tá lá deitado, ele também ficou um pouco bravo com o vídeo do Dad 2, ficou bravo que quase chorou, queria xingar ele, e eu disse, não vai xingar coisa nenhuma, porque o que ele tá pensando é o que muita gente pensa e a gente tem a obrigação de fazer o nosso serviço, não de ficar brigando com ninguém. Mas o quarto dele é todo feito com pallet e umas madeiras que a gente encontrou lá, que eram umas caixas no ferro velho, de armazenamento. E aí o pai dele, é o meu ex-marido, que é bricoleiro, gosta de fazer oficina e tal, e que fez todos os móveis aqui. Uma hora eu mostro as estantes da cozinha também, onde eu guardo o tempero. Tudo feito com madeira de reaproveitamento. Nossa casa não é nossa, é uma casa de aluguel. A gente na verdade, a gente direciona todos os nossos recursos para criação, e viver de arte no nosso país é uma coisa bem difícil, todo mundo sabe, muito, muito difícil mesmo. E a gente direciona o recurso que a gente tem para a causa vegana e a gente se sente livre também, assim. Mas, assim, a casa não é nossa, não, tá? Eu me dedico, faço alguns trabalhos como artista, mas, como eu disse, viver de arte não é uma coisa que nos garante uma abundância gigantesca. E o meu marido é músico, pianista, mas dá aula também, porque é importante a gente ter alguns trabalhos que nos asseguram o cumprimento das nossas contas bases, né? Porque o Dad 2 falou que ele distribui lá os recursos para ele dele em energia, comida. Olha, tamo junto, amigo. Mesma coisa aqui. Só que como eu tutelo mais de 20 animais que a gente resgatou, eu divido também com esses serzinhos, assim. Então, além de viveiros que a gente faz, não recebe apoio de ninguém, a gente não ganha grana de ninguém, a gente tem patrocínio de ninguém. Então a gente constrói os viveirinhos no quintal, a gente compra ração, se precisar remédio a gente também se vira. Eu tenho parceria sim com umas veterinárias que são da causa também e elas me apoiam, então esse daí é onde eu me preocupo menos. Mesmo assim, ele faz bastante, a gente tem que de vez em quando suar, porque tem semana que a gente fala, opa, tá acabando a ração, já temos que ver se vai dar para complementar aqui. Então, assim, nossa vida é muito simples, muito mesmo. O Bruno tinha um carro quando a gente casou e eu tinha outro, mas quando o papagaio foi ameaçado de ser vendido, o papagaio que um amigo meu tinha me pedido para cuidar, e estava em profunda depressão, porque ele um animal silvestre criado na Avenida São João, não podia mesmo ser de outra forma. E aí a tutora dele morreu de um ataque cardíaco na frente dele, ele ficou muito doente, muito triste. Pássaros são muito sensíveis. E aí não tem como reintegrar a natureza, porque eles não têm como sobreviver fora do bando, nem numa natureza que não tem abrigo, não tem árvore, não tem comida. Eu resolvi cuidar dele, e esse meu amigo quis vender o animal para ganhar dinheiro. Eu não tinha o que fazer. Naquele momento era isso, ou deixar o animal ser vendido, e provavelmente ele ia morrer de tristeza. Daí eu vendi o meu carro e paguei o resgate do Juju, e aí hoje a gente cuida dele. Então, é um carro só aqui. Eu fiquei muito feliz porque eu me livrei do CET, eu tinha um pânico de CET, porque eles têm uma meta, né, para bater, então eles multam a gente por tudo. Eu cantava dentro do carro, compondo, e várias vezes eu fui multada porque eles disseram que eu estava falando no celular. Eu não falava no celular em casa. Por falar em celular, o Dad 2 falou também que eles ganharam o celular. Olha, Dad 2, a gente não consegue fazer vídeo pro canal direito, porque se você vir a minha técnica, capaz de tu querer me dar teu celular. Porque o negócio aqui, o meu celular, de vez em quando, ele vira uma roda gigante. Ele começa a piscar e acender luz de todo lado. Tanto que os meus vídeos hoje são todos assim. É live que eu faço do Facebook e o Animadruga pega gentilmente esses vídeos e posta eles no canal lá, como chama? Comandante Pesquisa. Porque o meu canal eu não consigo gravar, porque eu não tenho como editar, as coisas assim são super corridas. Eu cuido de tudo sozinha, eu não tenho funcionário nenhum mesmo. Então, assim, desde fazer a comida, escrever livro, texto, fazer vídeo, desenhar, cuidar das casas, até catar cocô de cachorro no quintal, carpir, plantar a hortinha da gente, tudo eu faço sozinha.
Então, isso é mais uma prova de que, de elitista, pelo menos, eu não tenho nada. Talvez eu tenha um gosto pela erudição, por conta de ter gostado tanto de estudar minha vida inteira. Mas é só isso. Qualquer semelhança com a sofisticação em mim terá sido mera coincidência, porque a única erudição que eu tenho de fato, a única sofisticação que porventura eu possa aparentar ter, vem da minha paixão por estudar, vem da minha paixão por sabedoria, né? Que eu não alcancei quase nada ainda, mas o que eu alcancei eu guardo com muito amor, com muito, muito, muito amor mesmo, porque é tudo que eu tenho de verdade e é tudo que eu vou levar para a minha vida. Então, o que eu queria dizer, especialmente aqui, eu te entendo, eu sei que você está falando coisas que fazem muito sentido para você e que fazem muito sentido para muita gente. As pessoas estão vivendo num mundo em que a sociedade, principalmente o comércio, né, os mandantes desse sistema, fazem com que pareça impossível. E eles vão piorar muito ainda, viu, Dade 2? Eles ainda vão piorar muito, porque eles vão dar um jeito de fazer tanta promoção de carne e derivados do sofrimento animal, e tornar isso tão bonito, e tornar isso tão agradável, que certamente o trabalho da gente nem começou ainda. E também tem... Nossa! Foi Juju? Foi, ele tá subindo as panelas. Bom, então só para dizer isso, que aqui assim, a gente se divide para fazer tudo que a gente pode e para tentar levar alguma clareza, levar alguma informação verdadeira para as pessoas. Por isso que acontece tudo assim, ó, enquanto a gente conversa, cai panela, o pássaro voa, a bem-te-vi voa na cabeça da gente. Eu acho que também tem uma coisa de a minha vida parecer muito bonita, muito conto de fadas, essa bolha que o Dade 2 fala, porque, bom, eu sou artista. E então, é lógico que se eu vou tirar uma foto, eu vou escolher um lugar para fazer uma filmagem, eu vou escolher o mais bonito, porque ser agradável também faz parte, né? E essa é a missão do artista. Quando eu tinha 8 anos, alguém me perguntou, acho que eu tinha 8 para 9 anos, alguém me perguntou assim, você quer ser artista mesmo sabendo que vida de artista é tão difícil? Por que você quer ser artista? E aí eu respondi assim, porque eu acho o mundo muito feio, e eu queria ver se eu conseguia fazer o mundo ficar mais bonito. Bom, isso virou uma missão para mim. Que direito eu tenho agora de usar a arte para tentar fazer o mundo ser mais duro ou não me importar com isso? Eu tenho obrigação de me comprometer com isso. Então aqui eu pinto parede, muitas paredes aqui é pintado de tinta preta, tinta lousa, pra gente ir lá com giz, desenhar, depois apagar, desenhar de novo. O quarto do mini vegano é todo assim. A porta da casa esse também eu consigo mostrar. Peraí. Ó, a porta do quarto da minha filha é tudo de florzinha que a gente colada. A porta do meu quarto é um livro do meu amigo Evandro Maciel, que é filósofo, e mais um livro que eu escrevi com o Bruno, que é o Palhaço Vazio e a Bailarina Solidão. Spinoza, tá aqui, ó, Veneno de Ornitorrinco, é tudo assim. Então a gente tenta fazer as coisas ficarem bonitas, mas não é porque elas são bonitas que elas são chiques, não, viu? Aqui não tem nada chique, não. Mas, depois de explicar tudo isso, eu também queria falar uma coisa, que talvez seja também muito importante. Não dá pra gente ter que ficar passando atestado de pobreza. Por um acaso eu tenho o meu. Por um acaso eu tenho um atestado de pobreza para passar e ganhar o meu direito de pedir paz mesmo para as pessoas pobres. Mas e quem não tem? Não pode lutar pelo veganismo? E quem tem dinheiro? Não pode ser vegano e falar para o outro ser vegano também? Então eu vou pedir para as pessoas todas se ajudarem. O que a gente está tentando não é tirar nada de ninguém, não é tornar a vida das pessoas uma escassez, não é tornar todo mundo pobre de marré, e nem todo mundo rico, abastado. A gente quer implementar consciência.
Se hoje para você é muito difícil abrir mão de uma coisa, vá tentando expandir sua consciência para entender que você não precisa abrir mão de tudo, você não precisa abrir mão das coisas, você só precisa criar uma consciência de amor e de harmonia entre todos os seres. E é possível, eu digo, é possível, sim, a gente vai tentar lutar por isso, pela não violência, pela gratidão, pelo carinho, é para isso que a gente vai lutar. E isso, a relação disso com o dinheiro, ela é muito menor do que o pessoal pensa por aí. A gente tem que fazer conta sim, a gente às vezes tem que atrasar uma conta para poder pagar a outra, mas sangue na boca não é bom para ninguém. Não mesmo, ele ajuda a gente a ter mais violência. Uma pessoa com a boca com sangue, ela tem uma energia violenta, ela não consegue se desculpar, ela não consegue entrar em comunhão, ela não consegue isso, por quê? Porque ela está impregnada de uma coisa que não é boa. E se você de repente olhar com olhos mais carinhosos para a possibilidade, talvez a gente tenha mais chances, os nossos filhos tenham mais chances, os nossos amigos tenham mais chances, o mundo tenha mais chances também. Tá? Então era isso que eu queria dizer. Eu agradeço a todo mundo e eu agradeço a você também, D2. Dá de 2, né? Eu agradeço a você também, porque no final das contas, se você não tivesse se manifestado, talvez eu não tivesse tido a oportunidade de olhar para isso agora. E foi muito bom poder dizer isso para vocês. Eu acho que esse assunto ainda precisa voltar com força total. Tá? Consciência não é exclusividade de quem pode pagar por ela. Consciência todo mundo pode ter. Tá bom? Beijo então para todo mundo. Fica na paz, cara.